Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, inicialmente de 30 dias, onde todos os dias às 7 horas da manhã eu vou estar sentando aqui conversando com vocês assuntos relacionados à vidrofusão. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Damasceno e o meu objetivo aqui é auxiliar vocês no seu processo de aprendizado. Para quem está querendo iniciar ou está iniciando agora, ou até mesmo auxiliar vocês no seu processo de transição. Seja, caso você já trabalhe com a mufa e micro-ondas e queira transitar, fazer uma transição para o trabalho com forno de alta temperatura, ou até mesmo se você já trabalha com forno de alta temperatura e queira também fazer a transição ou também agregar mais valor ao seu trabalho, utilizando também o forno micro-ondas e a mufa. Então assim, hoje, o tema do vídeo de hoje é relacionado a moldes, tipos de moldes e materiais que também podem ser utilizados para se trabalhar a termoformação, que é o ato de você moldar o vidro. Então assim, pessoal, muitas pessoas, elas quando iniciam na vidrofusão, quando se deparam também com o valor dos materiais, elas tendem a, dependendo do material, elas tendem a se assustar um pouco, porque de fato, alguns materiais utilizados na vidrofusão tendem a ter um valor bem elevado, principalmente se esse material é importado. Por quê? Além do processo de conversão, sei lá, do dólar em real, que existe uma pequena taxa, ainda também existe a taxa cobrada pelo próprio governo. Aqui eu não estou falando o que é certo, o que é errado, não. Então existe sim essas taxas que somam com o valor real da peça, então do material que está sendo comprado. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou comprando, sei lá, que seja um cortador de vidro, aqui é uma caneta normal, que seja um cortador de vidro. Se ela está custando US$ 15, então lá existe esse valor de US$ 15. Quando a gente converte para o real, existe uma pequena taxa dessa conversão entre bancos e uma taxa de importação. E além dessa taxa de importação, ainda existe a taxa do frete. Então, o que antes custava US$ 15, sei lá, com o dólar hoje, custaria em torno de R$ 70. O que antes custaria R$ 70, com todas essas taxas, chegaria aqui no Brasil por mais de 120, 150, enfim. Isso também soma o valor do lucro do revendedor. E aí você chega num valor um pouco alto. Meu objetivo aqui, ao trazer o tema molde para vocês, é mostrar para vocês o que vocês podem utilizar, talvez que já tenha na casa de vocês, para poder moldar o vidro. Alguns desses moldes aqui podem ser utilizados também, seja utilizando forno de alta temperatura ou até mesmo utilizando a própria mufa. E antes de começar, pessoal, eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, que isso ajuda a gente bastante. E a única forma de você mostrar para mim que você está gostando dessa nova série de conteúdos diários aqui no canal é deixando o seu like e talvez até deixando um comentário de bom dia para mim entender que você está gostando desse conteúdo e você também está assistindo esse conteúdo logo pela manhã. Porque se você é um pouco mais antigo aqui no canal, você já deve ter percebido que geralmente os conteúdos normais do canal são disponibilizados lá para o final da tarde e início da noite. Esse daqui é um horário novo que eu estou testando aqui. Se realmente eu ver que funciona, eu continuarei fazendo para vocês. E assim, essa é uma série de vídeos que, diferente dos vídeos aqui do canal, eu basicamente ligo aqui a câmera e converso com vocês sobre vidrofusão. Então não tem corte, não tem injeção, não tem muita frescura, digamos assim, para deixar o vídeo mais bonitinho. Basicamente eu ligo e vou conversando aqui com vocês como se a gente tivesse se encontrado em uma cafeteria, estivesse tomando um café e conversando sobre vidrofusão. Então não estranhe de vocês ouvirem durante o vídeo eu gaguejando um pouco, porque não vai ter corte. Mas enfim, voltando aqui. Então assim, pessoal, o ato de você moldar o vidro, na vidrofusão é mais conhecido como termoformação, ou para aquelas pessoas mais chatas, mais pomposas, digamos assim, termoformado. Mas é a mesma coisa, é o ato de você moldar. Então assim, você consegue utilizar vários materiais. Antes de chegar nos materiais que você pode utilizar tranquilamente, seja no forno de fusão ou alguns até também no forno e na mufa, eu vou falar aqui
3 materiais que você não pode utilizar, e aí eu vou explicar o porquê. Um dos materiais que você não pode utilizar para moldar as suas peças, isso independente de onde você vai estar moldando, é o alumínio. Por quê? Porque o alumínio, quando a gente vai trabalhar, como a gente está trabalhando em alta temperatura utilizando um vidro que teoricamente, por mais que ele seja moldado numa temperatura mais baixa, teoricamente ele necessita, mesmo assim necessita de uma temperatura alta para ser moldado, o alumínio, mesmo você adicionando um desmoldante, você não consegue moldar o vidro em cima dele com tanta facilidade. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que, como o alumínio, à medida que a temperatura vai elevando, pode acontecer, e lembrando, pessoal, estou falando aqui que pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes comigo, outras vezes não, mas isso depende também da qualidade do alumínio. Pode acontecer de o alumínio ele começar a amolecer junto com o vidro, porque além, vamos supor aqui que eu estou criando eu tenho um molde de alumínio que ele é curvadinho assim, ó, curvado assim, como se fosse dependendo da região que você mora, uma cumbuca não, enfim, molde dessa forma aqui, ó, de alumínio. Eu quero moldar a minha peça de vidro nesse molde, vamos supor, melhor, aqui é o molde de alumínio, e aqui eu quero moldar a minha peça de vidro nesse molde para ela aderir o mesmo formato, adquirir o mesmo formato do alumínio. Pode acontecer de, à medida que a temperatura vai subindo, o vidro, como existe um certo peso nesse vidro, ele pode começar a amolecer e forçar também o seu molde de alumínio a abrir. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, outras vezes não, mas dependendo, de novo, dependendo da qualidade do alumínio, isso é um pouco comum. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que pode acontecer de o formato final daquela peça que você projetou, você queria adquirir, pode ser que não aconteça devido à fragilidade do alumínio quando se trata de elevação de temperatura. No pior dos casos, pode acontecer da peça de alumínio ela trincar, ela literalmente abrir, porque a temperatura está subindo, ele também tende a amolecer, porque as moléculas dele vão vibrando, ele também vai ficar mole, ele abrir ou até mesmo ele ficar fosco e acabar danificando um pouco, não somente a peça, mas isso pode acabar influenciando um pouco no resultado final da sua peça. Então, o alumínio você não consegue utilizar como molde para vidrofusão. Outro que você também não consegue com tanta facilidade assim, mas você ainda tem um resultado um pouco melhor do que o alumínio, é o cobre. O cobre, a temperatura de fusão dele é bem maior do que a do alumínio. Porém, se você utiliza uma peça de cobre muito fina para moldar a sua peça de vidro, pode acontecer também de, além de o vidro a peça ficar muito escura e também amolecer um pouco, perdendo aquele formato inicial, lembrando que nesse caso aqui, e também do alumínio, depende muito da espessura da peça de cobre, pode acontecer dela, se for muito fina, ela também perder um pouco desse formato inicial dela e acabar influenciando diretamente no resultado final da sua peça. Porém, de acordo com os testes que eu já fiz utilizando o alumínio e o cobre ele se sai bem melhor do que o próprio alumínio quando se trata de moldar, quando o assunto é a modelagem da peça. Outro material que você também não consegue utilizar, e esse aqui, na minha opinião, ainda é pior do que o cobre e o alumínio, vou explicar por quê, é o ferro. Pessoal, o ferro ele é muito, mas muito ruim para se utilizar dentro de um forno de alta temperatura. Eu não estou nem colocando aqui a ideia de se utilizar numa mufla. Mas quando se trata do forno de alta temperatura, de trabalho com alta temperatura em si, dentro da vidrofusão, o ferro ele é muito, mas muito ruim. Por quê? Porque a medida, vamos supor aqui que você tem uma peça de cobre, no mesmo formato tá, de alumínio, de cobre não, de metal, de ferro, no mesmo formato das anteriores. À medida que a temperatura vai subindo, ele não vai perder o formato inicial dele, porém, ela vai começar a oxidar. E o que seria oxidar? Algumas, eu não sei explicar assim cientificamente falando, mas vou falar aqui com a visão que eu tive quando, às vezes que eu utilizei um molde de ferro.
ele começa a oxidar e como na superfície da peça, ou seja, nas bordas da peça, na parte de cima e também de baixo da peça, ela tende a ficar um pouco mais quente. Não sei se existe essa diferença de temperatura entre a bordinha e o interior da peça de ferro. Ela começa a soltar uns pequenos pedaços de ferro. E isso, pessoal, mesmo que você coloque um desmoldante, isso, em muitos dos casos, acaba sendo transferido para a sua peça de vidro, acabando, né, por consequência, sujando a peça de vidro que você está moldando ali. E não somente isso. À medida que eu utilizei, né, lembrando, né, eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando é com base na minha experiência profissional. Pode ser que alguns outros artesãos tenham utilizado um determinado ferro e o resultado foi totalmente diferente desse daqui que eu estou trazendo para vocês. Mas à medida que eu utilizei esses pedacinhos, essas pequenas lascas, ou fragmentos de ferro, começou a se espalhar um pouco pelo forno e acabou poluindo um pouco meu forno de alta temperatura. Por consequência, depois de cada queima, além do prejuízo que eu tive na própria peça de vidro, que esses fragmentos de ferro acabaram grudando nela, eu também, à medida que eu ia queimando a peça, o molde, eu ia perdendo cada vez mais uma quantidade desse molde devido a esses fragmentos que ia soltando dele, e toda vez eu tinha que limpar o meu forno de alta temperatura. Coisa que, dependendo de quanto tempo você tem livre durante o dia para fazer essa manutenção, a cada vez que você utiliza o seu forno de alta temperatura para moldar uma peça, pode não ser tão viável assim. Então, inicialmente, esses 3 moldes aqui você não pode utilizar, ou não pode, não é que não pode, não é aconselhável utilizar com tanta frequência assim no forno de alta temperatura, caso você queira um projeto significativamente próximo àquilo que você deseja. Um molde de alumínio, um molde de cobre, um molde de ferro. Todos esses, com base na minha experiência profissional, tem o contra, as partes contras de utilizar eles são bem superiores às prós. Já, bom, entendido isso, pessoal, espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui com esse molde aqui, esses 3 tipos de molde que você não pode utilizar. Se você entendeu, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma outra dúvida a respeito desses 3 iniciais, deixa aqui nos comentários também, que posteriormente em outros vídeos eu respondo elas para vocês, ou até mesmo se a resposta for mais simples, não necessitando de vídeo, eu deixo aqui mesmo nos comentários para vocês. Agora vamos lá. Os moldes que você pode utilizar tranquilamente no seu forno de alta temperatura e também na sua mufla, caso você queira moldar uma peça. Eu vou falar aqui somente 3, mas eu tenho certeza que somente com esses 3 aqui vocês já vão conseguir fazer muita coisa. Tem outros tipos de molde que você também pode utilizar, mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, que eu acredito que alguns de vocês podem estar tomando café nesse momento, eu vou falar somente desses 3 aqui. Então vamos lá. O primeiro molde aqui que você pode utilizar, ou o primeiro material que você pode utilizar, e esse foi o primeiro que eu utilizei lá atrás, quando eu comecei na Vidrofusão, é uma telha. Pode parecer muito estranho, pode parecer algo que não funciona, mas a telha que eu falo nesse exemplo aqui é o que... Falar aqui o nome da marca que vocês vão saber qual que é, o Ternit, aquela telha que é grandona, cinza, que geralmente aquelas casas teoricamente mais baratinho o pessoal gosta de colocar. Então, essa telha você pode utilizar, claro, junto com o desmoldante para a peça não grudar, para moldar a sua peça. Inclusive, quando eu comecei, eu utilizei muito esse tipo de material para moldar umas peças que foi a primeira, se eu não me engano, a primeira encomenda que a gente, assim quando eu comecei, a gente recebeu de uma empresa grande, que foi nos porta-cartões. Então, basicamente, a gente criava uma base reta, uma base plana de vidro plano, no começo era vidro plano, e cortava umas fitinhas assim, se eu não me engano ela tinha 3 ou 2 centímetros de largura por 12 de comprimento. Colocava essa fitinha de vidro, fazia um sanduíche e colocava ela em cima de uma telha, de uma ternite, para ter aquele movimento assim.
Então, no final do processo, eu tinha a base plana e uma peça mais ou menos assim, ó, semelhante a um S deitado, que era feita, moldada em cima desse ternite. A gente colava duas peças nessa base plana e utilizava-se essa peça como um porta-cartões e até mesmo tinha gente que colocava a caneta, enfim, aí tinha as criatividades. Se você furasse a peça, vamos supor aqui, ó, um S deitado, e furasse aqui, ó, fizesse um furinho, que coubesse uma caneta, a pessoa, além de ter um porta-cartões ali, ainda conseguia colocar uma ou duas canetas ali e a peça ficava bem interessante. Na época era muito, muito diferente e era novidade também dentro da vidrofusão. Na época que eu falo é 17, quase que 18 anos atrás. Então assim, ó, teoricamente não, na prática, você pega o ternite ou a telha, corta no formato que você deseja. Inclusive, esse passo a passo aqui todo ilustrado, mostrando em vídeos, tem lá no Fusão Perfeita. Quem é aluno pode ir lá que nas aulas sobre modelagem você vai encontrar. Você vai cortar no formato que você deseja, passa o desmoldante da sua preferência. Eu sempre indico aqui, prefiro utilizar o Kaolin, porque pensando aqui em quem está iniciando, geralmente as pessoas não têm um investimento inicial muito alto, considerável, para importar outros desmoldantes que teoricamente são melhores do que o Kaolin. Eu não acho. Mas o Kaolin você consegue encontrar facilmente, inclusive no Mercado Livre. Aqui embaixo tem uma lista de materiais que você pode encontrar facilmente, inclusive nacionais. E a entrega pode ser até no dia seguinte. Então, assim, o Kaolin ele é muito barato. Com 1 kg de Kaolin, você consegue trabalhar por mais de um ano, dependendo da quantidade de queimas que você faz diariamente. Eu tenho 1 kg de Kaolin aqui que eu comprei em 2021 e eu utilizo até hoje. Esse vídeo aqui está sendo gravado em 2024, em outubro de 2024. Então, assim, primeiro material que você pode utilizar, e aí você usa a criatividade para fabricar o que você desejar, o ternite. O segundo material, e esse daqui você também, por incrível que pareça, você também consegue utilizar na mufa. Esses três aqui que eu vou falar, você consegue utilizar tranquilamente na mufa. É o inox. Pessoal, o inox ele é um aço muito, mas muito resistente. Quem trabalha com inox sabe bem do que eu estou falando. E com ele você também consegue criar peças incríveis, moldar. Vamos supor aqui que a peça que você queria moldar utilizando o cobre e o alumínio e até mesmo o ferro, que não deu tão certo assim, você consegue moldar utilizando o inox. Eu vou dar aqui um exemplo de uma peça bem interessante que, caso você queira moldar utilizando o inox, é totalmente possível. Vamos supor aqui que você pega um vidro, vou falar aqui um vidro plano, que eu acredito que para quem está iniciando é mais fácil utilizar ele do que a garrafa de vidro. Garrafa de vidro, muitas pessoas não gostam de trabalhar porque realmente é mais difícil de se trabalhar do que o vidro plano. O vidro plano é o vidro de janela comum. Vamos supor que você pega um vidro plano, um vidro de 6 a 8 milímetros, e você quer somente moldar para se criar uma cuba. Uma cuba, ou em outros lugares aí do Brasil, é mais conhecido como simplesmente pia. Pia de vidro. Então eu quero só moldar essa peça. Então eu corto a peça, sei lá, redondo ou quadrado, faço o acabamentozinho ali nas laterais, pego um molde de inox no exato formato que eu quero moldar, preparo esse molde aqui com o desmoldante de sua preferência, eu realmente indico aqui o Kaolin, coloco a peça de vidro, levo para o meu forno e inicio o processo, o ciclo de cozedura, conforme aquela peça que eu estou criando. E aqui, pessoal, quando eu falo ciclo de cozedura, não é somente ligar o forno e esperar que o forno faça o trabalho sozinho, não. Você tem que falar para o forno as etapas do cozimento que você quer. Se você simplesmente ligar o forno e esperar que ele faça o trabalho sozinho, pode ter certeza que em 95% dos casos a sua peça não vai dar certo, porque o vidro provavelmente ele vai ou quebrar ou, no pior dos casos, derreter demais, podendo até danificar, seja o seu molde, e o molde de inox não é tão barato assim, ou até mesmo, no pior dos casos, seu molde e também o forno de alta temperatura. Então, assim, entenda perfeitamente o que você está fazendo antes de iniciar o processo de queima de uma peça dessas.
Então assim, preparou o molde, iniciou o ciclo, no final feito todas as rampas de subida, os patamares, as de descida, o recozimento, o trabalho de resfriamento, você tem uma cuba lisinha nas laterais conforme o acabamento que você deu ao molde quando você colocou lá o desmoldante, beleza? Então, o molde de inox você consegue utilizar perfeitamente. Ah, Evandro, e na mufla eu consigo utilizar? Você consegue utilizar sim também na mufla. Por quê? Muitas pessoas, olha só, pra você ver como que são as coisas. Muitas pessoas não acreditam que dá-se para trabalhar outros materiais utilizando o micro-ondas. Por quê? Porque a gente aprende que o micro-ondas, as ondas emitidas pelo micro-ondas, afetam somente o líquido. Mas aí eu pergunto para você, se você realmente acreditar nisso, o que você acha que acontece se eu colocar uma caneta dessa daqui, ó, de metal, dentro do micro-ondas e ligar ele, sei lá, durante 5 minutos? Você vê, se você sentir um certo desconforto, provavelmente você é uma das pessoas que, mesmo acreditando que o micro-ondas só aquece o líquido, provavelmente você sabe que isso não é totalmente verdade. E o, o fato de você conseguir moldar o vidro utilizando até mesmo metal dentro da mufla é porque o metal ele também está dentro da mufla. Então as ondas, elas vêm do micro-ondas, elas param ali na camada de aquecimento da mufla e a camada de aquecimento da mufla ela faz o trabalho de conversão daquelas ondas em calor bruto. Ou seja, as ondas, teoricamente, elas param ali. As únicas ondas que a onda do micro-ondas que chega na peça de metal em si, ela é muito, mas muito fraca para causar algum tipo de dano. Por quê? Porque ela já parou ali na camada de aquecimento. Tanto que tem muita gente que trabalha fundição de metal utilizando a própria mufla e o micro-ondas. Aí você pode falar, ah, Evandro, mas isso é mentira. Se realmente fosse mentira, coloca uma caneta dessa. Eu não estou incentivando você a colocar. Só estou falando, se isso realmente fosse mentira, coloca uma caneta dessa daqui e, aliás, não estou utilizando o exemplo certo. Calma aí, pessoal. Retira essa parte aqui da caneta. Se isso realmente fosse mentira, basta você fazer um único teste ou até mesmo acompanhar alguns vídeos aqui do canal onde realmente eu mostro a utilização de metal no micro-ondas. E outra, eu recentemente, alguns dias atrás no canal, eu fiz um vídeo onde eu mostrei um print aqui de uma aluna minha, onde ela utilizou o fio de níquel cromo no micro-ondas. E o próprio fio de níquel, ela utilizou 2 vezes. O próprio fio de níquel cromo, ele se fundiu com vidro. O objetivo dela aqui era criar um furo utilizando o fio de níquel cromo, que é um processo que geralmente eu utilizo para fazer algumas peças. Só que se a temperatura do micro-ondas, se o ciclo for muito longo, se a pessoa não se atentar nesse ciclo, o metal ele também acaba derretendo. E foi exatamente isso que aconteceu. O ciclo foi demorado o suficiente a ponto da temperatura subir e chegar a fazer com que o fio de níquel cromo também chegasse no seu ponto de fusão. Ou seja, a temperatura foi subindo, chegou no ponto de fusão do vidro, ela não se atentou, a temperatura continuou subindo e também chegou no ponto de fusão do níquel cromo, fazendo com que as duas peças, os dois materiais, se fundissem. E detalhe, o micro-ondas dela está funcionando perfeitamente. Pessoal, não precisa ter medo de utilizar o inox dentro do micro-ondas, desde que ele esteja dentro da mufla, porque como eu expliquei, as ondas vão chegar somente até a camada de aquecimento e a camada de aquecimento vai converter em calor bruto. As ondas que chegam no próprio inox são mínimas, a ponto de causar, enfim, não vai causar nenhum tipo de dano. Diferente de você colocar o inox ali, né, diretamente nas ondas do micro-ondas. Aí sim, provavelmente pode acontecer algum tipo de dano. Não é tão grande, mas pode acontecer sim. Pessoal, aqui agora eu me preocupei com aquele primeiro exemplo que eu comecei a dar aqui, de colocar a caneta, enfim, eu me confundi ali.
fala para mim que você realmente entendeu o por quando que o inox é seguro de se utilizar dentro do micro-ondas. Pelo amor de Deus, não me deixa preocupado. De novo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, se eu estiver sendo, é só pular um pouquinho para frente e você chega no próximo material. Só coloca um molde metálico, preferencialmente de inox, dentro do micro-ondas para moldar uma peça, se tiver dentro da mufla, porque a mufla vai fazer a conversão das ondas em calor bruto, causando assim a termoformação normal da peça de vidro. Não coloque ele solto achando que somente ele vai moldar a peça de vidro. Eu acho que é meio que óbvio, porque a gente está falando aqui de vidrofusão utilizando a mufla, mas não custa, né, lembrar. Melhor pecar pelo erro do que pela falta de informação. E o último material que eu quero falar aqui para vocês, e é um dos que eu mais utilizo e praticamente é o que eu mais gosto, é o de fibra cerâmica. Pessoal, por mais que aqui no canal eu tenha mostrado muito, mas muito conteúdo moldando uma peça em uma placa de fibra cerâmica, você, somente com o nome fibra cerâmica, você consegue encontrar muitos outros materiais que também podem ser utilizados como molde. Aqui eu não vou me adentrar muito em quais outros materiais que são utilizados dentro da fibra cerâmica, mas somente com o nome fibra cerâmica você já consegue encontrar muita coisa. Aqui eu vou falar especificamente da placa de fibra cerâmica. E o que é essa placa? Ela é uma placa, né, semelhante, ou até mesmo em muitos dos casos, do mesmo tamanho, e em outros casos também, mesmo tamanho e espessura da placa de isopor que você encontra em qualquer papelaria. Imagina só, uma placa de isopor, uma placa semelhante à de isopor, só que de fibra cerâmica, onde você tem praticamente a mesma facilidade de moldar, de criar formatos e formas nela que você tem no isopor. Então vamos supor aqui, ó, se eu pego uma placa de fibra cerâmica quadrada, sei lá, de 50 centímetros quadrados, somente com um estilete ou até mesmo uma faquinha de serra eu consigo criar um molde bem diferente, bem bacana nela. Vou citar aqui um molde simples. Imagina uma placa aqui de, sei lá, de 25 centímetros quadrados e eu somente com o estilete retiro o centro dela. Ou seja, vira uma placa com o centro, sem o centro aqui, sem o quadradinho do centro. Preparo essa placa com o desmoldante, coloco no forno, venho com uma peça também do mesmo tamanho, coloco em cima, faço todo o ciclo de modelagem da peça e aí naquele centro que eu tirei, centro vazado da peça, o vidro vai cair. Com essa única técnica você consegue criar pratos, você consegue criar peças decorativas, você consegue criar muitas e muitas outras coisas. Agora, vamos supor, isso com as laterais da peça lisa. Agora vamos supor a mesma peça de fibra cerâmica, você retira o centro e cria algumas texturas nela, utilizando também o estilete. Você cria umas texturas, se necessário, você vem dar um acabamentozinho utilizando uma lixa d'água ou qualquer outra lixa que não seja uma lixa muito grossa, que você queira simplesmente para dar uma suavizada naquelas texturas, vem com uma peça praticamente do mesmo tamanho, prepara com desmoldante, coloca ali em cima e inicia novamente os ciclos. O centro ele vai cair conforme planejado e aquelas texturas que antes você criou nas bordas do molde também vão ser refletidas no vidro que estão em cima. E aí você tem uma peça muito semelhante à primeira que você criou, só que nesse segundo caso você tem umas bordas com texturizada. E aí, pessoal, você utiliza esse exemplo, esse simples exemplo aqui que eu utilizei, você utiliza para muitas e muitas outras coisas, utilizando a tua própria criatividade. Vou dar aqui um outro exemplo que é muito interessante e até hoje eu nunca vi ninguém utilizando dentro da vidrofusão. Pode ser que já tenha utilizado, tá? Tô falando que eu já vi uma peça que eu acho que foi criada dessa forma aqui que eu vou explicar para vocês. Você pega uma placa de fibra cerâmica, sei lá, de uma espessura, sei lá, de 2 polegadas e molda ela, cria um formato de um rosto, por exemplo, ou de um peixe, ou de uma máscara, mas enfim, ó, vamos supor, uma máscara. Você cria ali um formato de uma máscara. Você vem com a peça de vidro, cria-se uma arte nela, uma arte de uma máscara semelhante
aquela textura que você criou na placa de fibra cerâmica, você criou a máscara na peça, a haste da máscara, vem, leva a máscara de vidro para moldar em cima da peça de fibra cerâmica, leva para o forno, faz todo o ciclo e no final do processo você tem uma máscara com uma textura semelhante ou igual àquela que você criou na placa de fibra cerâmica. E isso só é possível graças à facilidade que esse tipo de material tem para você moldar ele, seja utilizando um estilete ou até mesmo somente uma lixa. Em caso você tenha prática com estecas, aquelas estecas de argila, porque se utiliza na criação de peças em argila e porcelana, você pode utilizar também essas estecas para criar algo bem mais detalhado. Dessa forma, criou ali um moldezinho, os detalhes na máscara, eles são refletidos na peça de vidro. E pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários se você entendeu esses três materiais, os três materiais que você pode utilizar. O primeiro não lembro a sequência, mas um deles é o inox, o outro deles é o ternite, a telha, e o terceiro, a fibra cerâmica. Independente se você vai estar utilizando a placa, o bloco, a manta, ou somente a fibra, a corda, ou qualquer outra coisa que você encontrar que seja desse material. Por que esses três aqui podem ser utilizados tranquilamente? Porque o ponto de fusão deles é muito, mas muito superior ao ponto de fusão do próprio vidro. Dessa forma, você consegue moldar tranquilamente sem que partículas deles se projetem no próprio vidro, grudem no próprio vidro. É claro que você, assim como todos os outros materiais que você vai utilizar como molde, você tem que preparar ele com desmoldante. Caso contrário, pode acontecer da sua peça grudar no molde ou partes do molde grudar na peça. Dessa forma você acaba tendo que sacrificar ou a peça que você criou ou o molde. E isso não é bom. Bom, pessoal, caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, prática e rápida no conforto da sua casa, aqui na descrição também estão os links de todos os produtos e treinamentos que a gente oferece. Tá, o Fusão Perfeita, que é o mais completo, tem o Bijuteria de Valor, que é focado na criação de bijuterias utilizando micro-ondas, tem o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é focado em criação de peças variadas utilizando o seu próprio micro-ondas, e a gente tem também o Manual Completo da Múltipla, que é focado em te mostrar como que você utiliza e cria seus ciclos utilizando a própria múltipla. Nele também você encontra os materiais necessários para que você mesmo possa produzir a sua múltipla. Lembrando, é só os materiais. O passo a passo de produção da múltipla e muitas outras informações você só encontra no Fusão Perfeita. Se você gostou desse conteúdo e quer sugerir outros temas para os próximos vídeos, deixa aqui no comentário e também deixe seu like, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Finishing.